Capítulo 5. Observadores, não juízes. Se o julgamento pertence a Deus, é bem possível que antes da queda, Adão não tivesse a capacidade ou a tendência a julgar. Sabemos que quando Adão pecou, ele ganhou a habilidade de julgar entre o bem e o mal por si mesmo, algo que ele não possuía anteriormente. A habilidade de julgar era parte do plano destrutivo de Satanás. Possuir o poder de julgamento, somado à natureza amedrontada, levou-o para longe de Deus. Antes da queda, Adão confiava em Deus e em sua opinião. Ele não tinha o desejo nem a necessidade de determinar o bem e o mal por si mesmo. Antes da queda, Adão era um observador do mundo. Quando ele queria saber por quê, olhava para seu pai e Criador. Não havia necessidade de julgamento porque não havia medo. No entanto, quando Adão caiu, tornou-se cheio de medo por natureza. A natureza pecaminosa traz um coração cheio de medo. O medo foi a primeira emoção nova depois de se tornar um pecador. Ele se autoavaliou e não mais confiava no que Deus dizia sobre qualquer coisa. Com efeito, tornou-se o Deus de seu próprio mundo e, como Deus, reservou-se o direito de julgar as coisas por si mesmo. Julgar, porém, é o principal ato do medo. Como novas criaturas em Cristo Jesus, com uma nova natureza, deveríamos estar livres do medo. Nossa valorização deveria ser estabelecida em nossa nova identidade em Jesus. Como discípulos do Senhor Jesus, deveríamos apenas confiar em Sua palavra. Deveríamos ser libertos da necessidade de julgar e voltarmos a experimentar a vida como observadores, livres da necessidade de agir como um Deus. Observe o fruto e seja sábio. Ao falar de falsos profetas, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mateus 7, versículos 16 e 17. Esse princípio se aplica a todos do outro lado da fronteira. Temos apenas uma maneira de conhecer as pessoas: pelos frutos. O fruto é a única coisa observável, pois fruto é algo que cresce com o tempo. Não é um evento único, um erro ou mesmo nossas atitudes atuais. Nosso fruto é nosso retrospecto. Provavelmente faremos no futuro o que fizemos consistentemente no passado. Nosso retrospecto é tudo o que alguém sabe sobre nós. Conhecer nosso retrospecto, no entanto, não dá a qualquer pessoa o direito de fazer um julgamento sobre nossos motivos, seja em que circunstância for. Não justifica cada uma de suas críticas. O retrospecto de alguém simplesmente nos dá dados mensuráveis e observáveis para que, com sabedoria, possamos usá-los ao nos relacionar com tal pessoa. Isso não nos dá o direito de tratá-la sem amor e respeito. E certamente não significa que as pessoas não possam crescer e mudar. O retrospecto apenas nos diz que tipo de tendência elas têm. Comprometa-se a se tornar um observador em vez de juiz. É fácil pensar que, se não conhecermos a motivação das pessoas, se não as julgarmos, não seremos capazes de nos relacionar com elas. Mas é errado pensar assim. A palavra de Deus é cheia de sabedoria em como nos relacionar com as pessoas, como desenvolver confiança, como depender e como não depender. Mas, na verdade, sendo o Deus de nosso próprio mundo, rejeitamos sua sabedoria e aplicamos o nosso próprio julgamento. E tudo retorna ao medo, e os nossos medos tendem a nos fazer confiar em nosso julgamento, em vez de confiar no julgamento de Deus. Na tentativa de nos proteger de dores futuras, que tememos, nós julgamos. Contudo, em vez de nos libertar da dor, ela distorce nossa observação e perdemos o verdadeiro discernimento. O resultado do julgamento é sempre mais dor. Alguns anos atrás, um jovem veio até mim numa época de problemas financeiros. Ele havia crescido em nossa igreja e, juntamente com sua família, era muito querido por mim. Eu já o havia ajudado financeiramente no passado e nosso relacionamento estremeceu, de alguma forma, porque ele levava muito tempo para fazer seus pagamentos. Eu amava aquele jovem e não estava disposto a arriscar nossa amizade por causa de outra situação financeira difícil.
Ao me contar sua necessidade, meu coração se encheu de compaixão por ele. Eu queria muito ajudá-lo, mas a experiência me dizia para encontrar uma outra maneira de fazê-lo. Enquanto conversávamos, eu o ajudei a explorar outras opções para conseguir o dinheiro. Ele ficou desapontado e ofendido porque eu não quis emprestar-lhe o dinheiro desejado e saiu com sentimentos negativos. Eu realmente me senti mal em não ajudá-lo, mas a sabedoria me dizia que era a maneira mais responsável de se lidar com a situação. Justificar suas ações ainda é julgar. Quero explicar uma coisa agora. Com muita frequência, nesse tipo de situação, sentimos a necessidade de justificar o não. O problema é que, para justificar nossa ação, para justificar ou não, precisamos fazer um julgamento negativo sobre a pessoa, e isso ainda é julgar. No momento em que justificamos o nosso não, normalmente o desconforto caminha para um conflito e destruímos um relacionamento valioso. E o mais desconcertante ainda é que destruímos nossa oportunidade de ajudar a pessoa a resolver as raízes de seu problema. Assim, algumas vezes queremos violentar a sabedoria. Mais uma vez, sentimos a necessidade de justificar nossas ações e fazemos um julgamento, como apresentar um monte de boas razões pelas quais o jovem não me pagou quando deveria, por exemplo. Quando criamos julgamentos para justificar nossas ações, o que geralmente surge é uma decisão ruim. A maioria das pessoas faz julgamentos para justificar suas ações. Essa necessidade de julgar é reflexo tanto do medo quanto da baixa autoestima. Se escolhermos violar a sabedoria e emprestar dinheiro a uma pessoa com um retrospecto ruim, fruto, deveríamos apenas dar ao contrário de emprestar e admitirmos que provavelmente nunca mais receberemos o dinheiro de volta. Ou numa situação mais complexa, as pessoas podem nos pedir para julgar. É claro que elas nunca irão chegar a dizer: "Eu quero que você me julgue", mas elas darão uma série de razões para justificar suas ações passadas. Finalmente, nos pedirão para confiar em alguma coisa que não pode ser medida pela observação. Irão pedir-nos para julgá-las boas, embora seu fruto seja mau. É claro que não é errado ajudar alguém que provavelmente não é confiável. Poderia ser um ato de bondade ou misericórdia, mas quando isso é motivado por um julgamento, não se trata de amor ou bondade, é tolice. Quando as pessoas dão desculpas para seu retrospecto ruim, elas estão dizendo: "Deixe-me dizer por quê. Não quero que você me julgue como alguém em que se deve investir, embora meu retrospecto inteiro seja ruim. Quero dar-lhe uma razão para que haja em meu favor." O amor não precisa de uma razão para agir. Nós amamos porque o amor é o produto do nosso relacionamento com Deus. É a infusão do caráter de Deus no nosso. É a graça de Deus fazendo-nos agir à semelhança da ação do caráter e da compaixão de Deus. No momento em que justificamos nossas ações por um julgamento bom ou ruim, isso não é mais amor. Finalmente o jovem voltou e se desculpou pelo que sentiu por mim naquela noite. Ele entendeu que eu estava ajudando-o a ser responsável quando ele não queria ser. Admitiu que estava procurando o caminho mais fácil. Contudo, nem todo mundo vai voltar para pedir desculpas. Mas, nessa situação, a oportunidade estará lá para um futuro relacionamento. Minha libertação de julgamentos salvará relacionamentos que valorizo profundamente. Durante a segunda visita, esse jovem começou a estabelecer um novo retrospecto, um que no futuro faria dele alguém mais confiável. Aprender a observar e a não julgar já me livrou de muita dor e conflito. Também já me forçou a encarar meus próprios problemas, porque sempre que quero dizer não, me faltam forças para isso. Porque sempre que quero dizer sim, não vou adiante. Julgamento. O julgamento concentra-se no outro de tal forma que desculpamos nossas ações. Quando julgamos, já não mais estamos motivados pelo nosso coração, pela sabedoria da palavra de Deus, pela voz ou pelo amor de Deus em nosso coração. Em vez disso, somos levados pelas nossas tentativas de sermos o Deus de nosso mundo, e isso limita a sabedoria de nossos julgamentos. Ser livre de julgamentos possibilita que você haja de acordo com a sua própria natureza. Liberta você para agir com suas próprias razões, em vez de fazê-lo pelas razões dos outros. Liberta-o do tormento de ter de achar um defeito para justificar o seu não.
Liberta-o da necessidade de achar desculpas para dizer sim e permite que seja sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Tiago 5:12. É sempre aceitável dizer preferiria não ter de ou estou pouco à vontade com isso. Esses são tipos de afirmações que podemos fazer sem julgar. Quando a sabedoria manda, vale mais dizer minha experiência passada com você me faz crer que teremos um resultado negativo e não quero arriscar nosso relacionamento. Há muitas coisas que podemos dizer sem julgamentos e uma das mais gratificantes é dar à pessoa a oportunidade de estabelecer um novo retrospecto. Capítulo 6. Consertar você me mata. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, versículos 3 ao 5. A dor não teria oportunidade em nossa vida se vivêssemos em harmonia uns com os outros. Como seres sociais, emocionais e voltados aos relacionamentos, não temos maior necessidade na vida do que de relacionamentos harmoniosos e cheios de amor. Ainda assim, as habilidades de se relacionar são muito pouco enfatizadas na igreja ou no mundo secular. À medida que as pessoas se desenvolvem intelectualmente, parecem se distanciar cada vez mais de suas habilidades de se relacionar. Muito do vazio de nossa sociedade é resultado dessa trágica negligência. O dinheiro, a diversão e a tecnologia jamais poderão substituir a necessidade de relacionamento. Como ajudar sem consertar? Um grande divisor de águas em minha vida aconteceu quando percebi que precisava viver em paz com as pessoas. Por muitos anos tive minha compaixão mal dirigida. Eu me importava com as pessoas e queria ajudá-las, mas minha definição de ajuda era para consertá-las. Em minhas tentativas mal direcionadas, criei muita dor e conflito em minha vida e na dos outros. Eu queria paz, mas achava que era amor consertar as pessoas. Logo descobri que a paz e consertos não podem coexistir. O consertador sempre se considera uma pessoa mal interpretada. Como consertadores, sempre temos todas aquelas boas intenções. Afinal de contas, estamos fazendo isso para o próprio bem das pessoas, correto? Embora não sejamos valorizados nem apreciados. Por quê? Jesus disse na passagem citada no começo do capítulo que nossas tentativas de consertar os outros seriam tão apreciadas quanto tirar o argueiro dos olhos de outra pessoa com os nossos dedos. Não importa nosso motivo, sempre provocaremos dor. Jesus alertou da tentação de nos concentrar no problema dos outros. A melhor coisa que posso fazer por você e seu problema é tomar conta de mim e de meus problemas. E isso não é uma afirmação egocêntrica. Veja bem, se eu tomar conta de mim, se desenvolver meu coração para andar em amor, se for capaz de trazer o amor de Deus para você nas suas horas de tribulação, então prestarei a você um grande serviço. No momento em que me coloco numa posição de poder ver seus defeitos de forma mais clara do que os meus, tornei-me um hipócrita. A concordância de Strong define hipócrita como um ator com um papel definido, alguém que representa. Nesse cenário, parece que o papel que representamos é o de Deus. O amor nos impulsiona a ser vigilantes e sensíveis às necessidades da vida dos outros, mas com uma ligeira mudança de motivação, podemos tornar-nos mais sensíveis aos erros do que às necessidades. Veja, as necessidades são geralmente manifestas através dos erros. As crianças dizem que têm medo expressando suas necessidades. Geralmente manifestam seus medos com algum comportamento negativo. É muito comum vermos o comportamento negativo e nunca reconhecermos a necessidade que provoca tal comportamento. A cantora Dottie Rambo disse o seguinte sobre Jesus: Ele olhou além das minhas faltas e viu minha necessidade. Nossas definições distorcidas de amor e ministério levam-nos a tirar a farpa dos olhos. Não sei quanto a você, mas não quero um cego tentando tirar algo do meu olho. Tenho medo de que, durante o processo, ele acabe também me deixando cego. Isso é exatamente o que ocorre quando tentamos consertar os outros.
Criamos dor em sua vida e eles criam dor na nossa. Assim, o ciclo de dor e conflito é reforçado em outras áreas. Nunca é nosso trabalho consertar alguém. É, no entanto, nosso trabalho facilitar um ambiente para que as pessoas possam trabalhar juntas para curar suas próprias dores e, a partir daí, resolver seus problemas. Em um ambiente de amor e aceitação, as pessoas sentem-se seguras o bastante para lidar com os seus problemas. Nossas tentativas de consertar as pessoas geralmente as colocam na defensiva, diminuindo a possibilidade de uma ação de Deus em sua vida. Concentre-se em Jesus, não nos erros. Como entramos nesse ciclo afinal? Tudo acontece relacionado ao que cremos sobre Deus. É o nosso conceito distorcido de Deus que justifica nossas tentativas hipócritas de consertar as pessoas. Por exemplo, presumimos que Deus nos ajuda mostrando-nos nossos erros, mas em Jeremias 31:34, Deus diz: Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus já não se lembra dos nossos pecados, então por que e como nos lembraríamos deles? Quando as Escrituras descrevem a obra do Espírito Santo, elas dizem que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Nos próximos versos, descobrimos o que isso significa. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João 16:9-11. Nem uma vez sequer as Escrituras dizem que ele ressaltará nossos defeitos. Achar defeito não é obra do Espírito Santo, não é um dom espiritual, nem tampouco é algo inspirado ou conduzido por Deus. Achar defeitos é produto do medo, da baixa autoestima e da ira. É a tentativa vã de acabar com a dor, controlando e forçando os outros a mudarem. É fonte de mais conflito e de amor perdido do que qualquer outro fator. Nossas tentativas de consertar os outros estão nos matando. A prova é óbvia, elas nunca funcionam, mas recusamo-nos a considerar a trava em nosso próprio olho e buscamos o cisco no olho dos outros. Mesmo quando devemos mudar de fato, a transformação não acontece enfatizando-se o que é errado. Tudo o que sabemos sobre o comportamento humano nos diz que as pessoas são transformadas naquilo que detém sua atenção. As pessoas que enfatizam seus erros nunca escapam deles. Deus quer que você saiba que o problema do pecado foi resolvido pela obra consumada de Jesus. Ele quer que você saiba que através daquela obra consumada, você pode ter o poder na justiça de Deus para ser quem Ele diz que você é. Nosso chamado para seguir Jesus é um chamado para uma vida que é focalizada nele, no que ele está fazendo e onde ele está indo. Ele deveria se tornar o centro de nossa vida. Seu amor, sua aceitação e sua estabilidade deveriam nos fazer as pessoas mais confiantes e estáveis do mundo. Em Mateus 11:28-30, Jesus prometeu que, se tomássemos sobre nós o seu jugo, ele nos daria uma vida que é suave e leve. Tomar o fardo requer sensibilidade. Significa que temos de ser sensíveis e solícitos em responder à maneira pela qual Jesus se move. Se nossa atenção está em nossos problemas ou no problema dos outros, não seremos capazes de perceber como ele deseja se mover em nós. Quando não está no foco, ele já não é a influência. Nesse ponto, não nos movemos com ele. Ao contrário, movemo-nos contra ele. Quando tentamos consertar as pessoas, tornamo-nos o obstáculo principal que bloqueia a obra de Deus na vida delas. Apesar de tudo, o que Deus tem feito para que nos vejamos como novas criaturas, justificados pelo sangue de Jesus, livres do medo, da ira e do julgamento, insistimos em manter as pessoas concentradas em seus erros. Insistimos em querer consertá-las. Ao insistirmos nisso, estamos de fato pedindo-lhes para nos dar um lugar que pertence a Deus na vida delas. Essa compulsão de tirar a farpa do olho de todo mundo é baseada no julgamento. Quando descobrimos por que as pessoas são como são, podemos enxergar com clareza para solucionar os problemas. É esse mesmo julgamento que nos cega à realidade e nos torna incapazes de ajudar aqueles que estão magoados e sofrendo.
Essa mesma mentalidade faz-nos infligir dor aos outros e provoca a reação e a retaliação deles em nossa vida. Sua vida é influenciada pelo foco de atenção que você determina. Se você vai renovar a sua mente à luz da verdade do que Deus diz sobre você, não se concentre na farpa que está no olho dos outros. Em vez disso, vá e remova a trave que está no seu. O maior serviço que se pode prestar aos outros é tomar conta de si mesmo. Quando conseguir ver as coisas com clareza da perspectiva de Deus, você sempre verá que amar, aceitar, encorajar e cuidar é muito superior a achar defeitos, condenar ou consertar.